Não feche os seus olhos, mas abra o seu coração em nome de Jesus. Senhor Jesus, oh, como nós precisamos do Senhor, como nós necessitamos do Senhor, como nós ansiamos por mais do Senhor. Pai, abre o nosso entendimento, ministra fé no nosso coração, libera sobre nós essa unção, a vida, a graça, a celebração em nome de Jesus, aleluia. Sabe, o nome dessa palavra é o roubo da celebração. Quero que você entenda como que o diabo trabalha para roubar de você a celebração. Pastor, o que é celebrar? Celebrar é se alegrar. Celebrar é estar alegre, feliz com o que o Senhor faz em nossas vidas. Celebrar é celebrar aquilo que Jesus já fez. Sabia que Jesus morreu por você na cruz? Você já tem muitos motivos de celebração, sabia disso? Você sabia que você estava indo para o inferno, destinado à morte e à condenação eterna, e Jesus foi lá e pagou o preço pela sua dívida, pelo meu pecado, pelo seu pecado. Hoje então você tem motivo de muita alegria. Você sabia que a glória do Evangelho é alegria? Você sabia que o resultado do Evangelho é alegria, é abundância de alegria? Mesmo quando coisas ruins acontecem, no seu interior você percebe a alegria do Senhor ali, rompendo dentro do seu coração? Sabe, é interessante como que o diabo então, ele trabalha para roubar de nós a celebração. E o diabo, ele não tem problema com conquista. Você pode até conquistar, mas ele trabalha para que, assim que você conquistar, você não celebre. Vou te dar um exemplo, que eu acho que vai trazer à sua memória aí, essas coisas. Alguém aqui, na sua vida, com Deus, você passou por dificuldades financeiras, no casamento, mas no final, a resposta veio, a situação transformou. Por exemplo, a sua calculadora lá de casa falava, não vai dar para pagar a conta esse mês. Não tem como, esse mês a calculadora está dizendo que não tem como. Ou o contador da sua empresa falava, não, esquece, agora vai fechar. Ou até mesmo no seu casamento, você fala, não tem mais jeito, não tem mais como, não tem mais saída. Ou talvez mesmo até um filho, que você tenha desistido, ou alguma situação, mas no final, a resposta veio, e a coisa foi um milagre extraordinário na sua vida. Só que, na hora de celebrar o que Deus fez, você não celebrou. Já aconteceu isso com alguém? Não quero te acusar. Já aconteceu comigo, irmãos. Porque o diabo, ele trabalha para roubar de você e de mim a celebração, a alegria. Sabe, muitas vezes você viu que não dava para viver aquele mês, mas Deus trouxe o seu sustento, trouxe sobre você a provisão, e você então viveu aquele mês. Só que ao invés de celebrar e glorificar o nome do Senhor nesse momento, o que você fez? Ufa, deu certo. Ao invés de dar glória para aquele que te deu, ao invés de dar glória para aquele que te guardou, muitas vezes você se calou. Por quê? Mais uma vez, o diabo, ele quer tirar de você a celebração, porque a celebração glorifica a Deus. Celebração então glorifica a Deus. Você tem que aprender então a cultivar esse espírito de alegria, esse espírito de celebração, de fazer uma festa para Deus, de se alegrar com o seu Senhor, com o seu Pai, com o seu Salvador. Sabe, esse é o espírito de Cristo, irmãos. E nós muitas vezes perdemos isso na nossa caminhada cristã. Nós perdemos essa identidade, essa característica de celebrarmos juntos com os outros aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Sabe, o meu objetivo com essa palavra é despertar você para celebrar, é despertar você para valorizar a celebração na sua vida, porque você só desfruta daquilo que você celebra. Fala assim comigo, eu só desfruto daquilo que eu celebro. Olha para sua esposa, se você é casado, fala para ela, eu vou desfrutar de você. Então comece agora a celebrá-la. Vai aí, onde você está? Fala, você é uma bênção na minha vida, você é uma mulher de Deus, você, nossa, Deus foi tão gracioso comigo, eu recebi muito mais do que eu mereço. Agora você vai desfrutar mais tarde. Quem tem ouvidos, ouça.
Vocês estão com vergonha? Vamos celebrar. Aleluia. Preste atenção, irmãos. Olha, você só desfruta daquilo que você celebra. Sabe, quando você chega no ambiente e você é celebrado, as pessoas desfrutam de você. Entende? Então, você só desfruta daquilo que você celebra. E o diabo, então, como eu estava dizendo, ele se esforça para roubar de você e de mim a celebração. Quantos aqui gostam de futebol? Pastor Alex, por que você não levantou a mão? Por que você não ficou de pé, Pastor Alex? Pastor Alex é torcedor do Goiás Esporte Clube. Vamos supor que você está aqui e foi convidado para ir no jogo do seu time. Não sei qual time que você torce. Deve ter flamenguista aqui, deve ter corintiano, palmeirense, vascaíno. Eu sou vascaíno, viu? Volte para o culto, por favor. Preste atenção. E você vai participar daquela final do jogo no estádio. O time que você torce está lá nos 45 do segundo tempo, está 0-0. E de repente, o atacante vai lá e faz o gol. Como que você vai ficar? Gol. Fala a verdade, como que você vai ficar? Primeiro, você vai pular. Você vai nem prestar atenção em quem está à sua volta. Você vai dar um salto e vai começar a gritar, gol! Você vai celebrar aquele gol. Você vai celebrar aquele gol, inclusive, você vai olhar para o lado, vai abraçar a pessoa que está ao seu lado, você nem conhece. Talvez você vai dar até um beijo no rosto dela. Você nem conhece aquela pessoa, por quê? Porque você celebrou aquela vitória. Você está vendo? Agora, olha quantas vitórias Deus tem te dado nesse ano. Quantas vitórias o Senhor tem dado a você. Quantas coisas o Senhor te guardou nesse ano. Quantas coisas Ele te abençoou nesse ano. Sabe, e o que muitas vezes o diabo quer roubar de nós é a celebração dessa vitória. E hoje então eu estou me levantando aqui para me posicionar contra esse espírito. Porque esse espírito quer roubar de nós a celebração. E deixa eu te dizer uma coisa, olha aqui para mim. Não tem como você celebrar sozinho. Você tem que aprender que celebração é sempre junto. É sempre junto. Não tem como você se alegrar somente você. A alegria, ela é contagiante, então ela é junto. É com mais gente no corpo. Por isso você está fazendo parte do corpo de Cristo. Porque quando um se alegra, todos se alegram. E é tempo de se alegrar no Senhor, amém? Interessante que o Senhor Jesus, Ele é um Deus feliz. E é um Deus alegre, que celebra. O Senhor Jesus, Ele foi contar algumas parábolas sobre arrependimento. Não sei se vocês lembram dessas parábolas. A parábola da ovelha perdida. A parábola da ovelha perdida, a Bíblia fala que haviam 100 ovelhas e uma se perdeu. Quantos aqui são empresários? Tem algum empresário aqui? Se você é dono do seu próprio negócio, é um empresário, aleluia. Levante sua mão então, deixa eu ver você. Lá no seu negócio, se você tiver uma perca de 1%, 1% apenas, você vai dar importância? Seja sincero. Não vai dar muita importância para isso. Preste atenção, o bom pastor perdeu uma ovelha, 1%. A Bíblia fala que ele foi atrás dela, encontrou aquela ovelha, colocou ela nos seus ombros, trouxe de volta para o aprisco. Mas encerra a parábola aí. Não, sabe o que ele fez mais? Olha que loucura, ninguém faz isso. Ele falou, vou chamar os meus amigos para fazer uma festa. O que é isso? Celebração. Por causa de uma ovelha. Jesus está celebrando por causa de uma ovelha. Preste atenção. Se o Senhor não quer falar algo conosco aqui, eu não sei quem quer. Mas Ele quer falar algo comigo, com você. Ele quer te dar um espírito de celebração. Ele quer te dar um coração para celebrar aquilo que Deus tem feito na sua vida.
E a cada vitória, a cada restauração, a cada transformação, você tem que ter um memorial daquilo. Você tem que ter algo que te lembre, que te reporte ao que Deus fez na sua vida. Interessante que ele chama os amigos para fazer uma festa para a ovelha. Mas ele vai se alegrar também. E a Bíblia fala que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Preste atenção. Arrependimento para o crente é estilo de vida. Por quê? O que é arrepender? É mudar de mente. Quantos já mudaram de mente só de ouvir a palavra que eu estou falando aqui? Está tendo festa no céu agora. Preste atenção. Você tem que aprender a celebrar. Jesus, ele celebra um arrependimento que você tem, uma mudança de mente. A ovelha perdida é um caso. Mas e a dracma perdida? A Bíblia fala que Jesus, contando outra parábola também, ele fala de uma mulher que tinha 10 dracmas, perdeu uma. Quem aqui já perdeu uma moedinha em casa e foi atrás dela? Aquela que entrou lá no meio do sofá, está lá ainda provavelmente. Mas a Bíblia diz que Jesus, contando essa parábola a respeito dessa mulher, ela procura diligentemente, ela varre a casa até encontrá-la. E quando encontra, chama seus vizinhos para celebrar uma festa. Aí não. Tudo é motivo de festa nesse negócio aqui, ué. Você tem que aprender a entender que tudo é motivo de festa com o Senhor. Agora, olha o filho pródigo, que também é uma parábola. Está junta com essas. A Bíblia fala que o filho pródigo foi lá, pediu a metade da herança, acabou e torrou tudo, com orgias, com os amigos. E um dia ele lembra de como o pai tratava seus empregados. E aí ele fala, eu vou lá comer pão na casa do meu pai, porque eu acho que pão ele não vai me negar. A Bíblia fala que de longe ele vinha e o pai o avistou. A Bíblia fala que o pai saiu correndo em direção ao filho, abraça o filho, o beija e o enche de beijos. E o filho vem com o discurso dele: pequei contra o céu, pequei contra a terra, pequei contra o Senhor. O pai nem dá importância para esse discurso. O pai fala, olha, coloca na mão dele um anel, nos seus pés uma sandália, vai lá e mata um novilho e vamos fazer uma festa, porque esse menino estava morto e viveu, esse menino estava perdido e voltou para casa. Sabe, nós temos que aprender a celebrar e fazer festa. Quando Deus vai chamar o povo do Egito, qual é o convite? Deixa meu povo ir, para me celebrar uma festa no deserto. Quantos aqui já saíram do Egito? Então é tempo de fazer festa, irmãos. É tempo de celebrar o Senhor. Mas como eu disse, o diabo ele se esforça para roubar de nós a celebração. Ele se esforça para roubar de você a alegria da celebração. Você já experimentou de uma bênção tremenda na sua vida, mas naquele momento, ao invés de se alegrar, celebrar o Senhor, você ficou triste porque talvez meio que imediatamente veio uma informação, veio uma mensagem, veio uma discussão, veio uma situação e você perdeu aquele momento de celebrar. Já aconteceu com alguém isso? Sabe, a Bíblia fala a respeito de um inimigo de Israel. Esse inimigo de Israel era um povo chamado Midianitas. Midianitas. Estou falando certo, né? Midianitas, aleluia. Não é da mídia não. Não são o pessoal da mídia não, tem nada a ver com eles são uma bênção. Preste atenção. Os midianitas, está lá no livro de Juízes. Eles eram um povo que, quando Israel estava próximo da colheita, eles iam lá e roubavam a colheita do povo de Deus. E é interessante que a palavra midianita significa conflito. Você já viu gente que está o tempo inteiro em conflito? Tem uma casta de demônios agindo, que se chama midianitas. Tudo que está no Antigo Testamento é sombra de uma realidade espiritual que nós temos hoje. Essas guerras, lutas que tiveram lá com o povo de Deus, não estão lá por um acaso, estão lá de forma alegórica,
como sombra de uma realidade que nós experimentamos hoje. E a maneira que se rouba a celebração é através de conflitos. Conflitos em casa, conflito no casamento, conflitos na vida da igreja, conflito entre os irmãos, conflitos e mais conflitos. Na medida que os conflitos vêm, a celebração é roubada. E nós temos que aprender então a lidar com essa guerra espiritual. Nós temos que aprender então a lidar e nos posicionar espiritualmente. Qual é a maneira então que nós devemos nos posicionar? E olha que interessante. Eu já disse para vocês que esse povo, ele dava um tempo para o povo de Israel preparar a terra, semear a terra, esperar crescer aquilo que foi semeado, e quando chegava próximo da colheita, ou ali na colheita, eles chegavam e roubavam todas as coisas. Que frustração! E é interessante que isso aplicado às nossas vidas. Por exemplo, se você já se esforçou muito em uma área da sua vida, talvez é um trabalho, talvez é a sua vida espiritual, talvez é algo que você tem se esforçado, orado, se posicionado, e você fala: agora vai romper, agora vai acontecer, agora vai vir um romper sobrenatural sobre a minha vida, e chega na hora, a coisa não acontece. Já aconteceu isso com alguém? Eu estou me sentindo tão sozinho nesse culto hoje. O que vem depois disso? Frustração. Você já passou por frustração? Aleluia, então estamos me identificando aqui. O que acontece depois dessa frustração? Você continua servindo a Deus, você continua amando a Deus, você não vai desviar por causa disso. Mas você cravou uma bandeira nesse lugar, chamada desistência. Nessa área da sua vida, você não tem mais fé para vencer, porque você se frustrou. Percebe? Que essa casta de demônios, chamada medianitas, elas vêm para roubar a sua colheita e a sua celebração. E como resultado, você se torna incrédulo nas áreas que você estava se posicionando. Estou aqui hoje então para te ensinar a vencer isso, amém? Vamos ver então como que Deus agiu na vida de Gideão, porque Gideão, ele viveu essa história. O que tem a ver com Gideão tem a ver comigo e com você. E Deus levou Gideão a vencer os medianitas. E olha, o livro de Juízes, ele tem uma característica muito interessante. Se você lê a Bíblia, eu gostaria muito que você lesse a Bíblia, porque ela é a chave para a sua vida e caminhada cristã. Se você lê a Bíblia, depois da entrada em Canaã, Josué, entrada em Canaã, vem Juízes. Canaã aponta para a experiência da promessa. Canaã aponta para o momento em que ele está desfrutando da promessa. Uma grande vitória aconteceu, mas logo depois de uma grande vitória vem um grande teste. Lembre disso. E o grande teste acontece aqui no livro de Juízes. E o livro de Juízes, ele é a história talvez de muito crente que está me ouvindo aqui hoje. A Bíblia fala que tem um ciclo ali nesse livro. O povo cai, tem uma queda. Depois vem uma opressão dos inimigos. Depois disso vem um arrependimento. E vem uma libertação. Olha só que interessante. Queda, opressão, arrependimento, libertação. Só que isso não acontece uma vez. Isso acontece várias vezes com o povo ali de Deus no livro de Juízes. Porque é um ciclo vicioso. É um ciclo aonde conta a história ou a vida de muito crente também. Tem uma grande vitória, vem uma queda, uma opressão. Depois da opressão, vem então um arrependimento. E aí um clamor de libertação. E Deus vai lá e liberta o povo.
Isso acontece várias vezes, várias vezes. E uma dessas vezes, o personagem principal é Gideão. A Bíblia fala que Gideão, lá em Juízes capítulo 6, verso 11, ele tem uma experiência com o Senhor. A Bíblia fala que o anjo do Senhor apareceu para ele. Tem crente aqui hoje? Aleluia. Vocês estão atentos assim? Vocês estão visualizando aqui a imagem? Amém. A Bíblia fala que o anjo do Senhor, toda vez que você vê anjo do Senhor, com letra maiúscula, é uma referência do próprio Senhor Jesus Cristo para encarnado. A Bíblia fala então que o anjo do Senhor apareceu para Gideão. E olha só, nada está na palavra de Deus por um acaso. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se. Fala comigo, assentou-se. Debaixo do carvalho, fala carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo de quem? Eu falei para vocês que os midianitas, eles são uma casta de demônios. Lá no passado, no Antigo Testamento, era de fato um povo, mas para nós é uma realidade espiritual hoje. O que esses midianitas representam? Essa casta de demônios que vem para roubar de você a celebração, aquilo que Deus fez na sua vida. Roubar de você a celebração da sua casa, do seu casamento, da sua família, dos seus filhos, das vitórias que Deus tem te dado. Mas olha que interessante, o anjo do Senhor, ele apresenta-se a Gideão, de que maneira? Vamos lá, gente, sentado. Mas Gideão está fazendo o quê? Trabalhando. Mas o anjo está o quê? Isso aqui já é uma mensagem, uma pregação para nós. Toda vez que você está trabalhando, Deus está sentado. Porque enquanto você trabalha, Deus está sentado. Mas enquanto Ele trabalha, você pode descansar. Fica sentado, que Ele vai te dar a vitória sobre os seus inimigos. Você percebe que o Senhor encontra Gideão nessa posição. Ele estava malhando trigo no lagar. Eu não sei se vocês são conhecedores aí de agricultura, mas lagar não é lugar de malhar o trigo. Lagar é lugar de pisar a uva, produzir o vinho. Vinho na Bíblia representa o quê? A alegria, celebração. No lugar da celebração, o que ele tinha? Trabalho. Ao invés de servir a Deus com alegria, ele estava o quê? Trabalhando. Por quê? Porque estava com medo dos seus inimigos. O medo te leva a fazer coisas que não são da vontade de Deus. A Bíblia diz então que Gideão estava dessa maneira. E ele estava debaixo de um carvalho. O anjo do Senhor estava debaixo de um carvalho. Sabe aquele carvalho que a gente acabou de ler? Aquilo ali é uma figura do próprio Gideão. Era como se Deus estivesse falando para Gideão: Gideão, está vendo esse carvalho aqui? É você. Eu vejo você como um carvalho de justiça. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito do carvalho? Isaías 61, 3. Olha o que Deus iria fazer conosco. Isso aqui é uma promessa, uma profecia bíblica. Mas isso aqui também é a representação do carvalho, que é o próprio Gideão. Olha só, Isaías 61, 3. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto. Estão de quê? Luto. Uma coroa, em vez de cinzas, óleo de alegria. O que mais? Lê. Aleluia. Glória. Preste atenção. Quando o Senhor se apresenta a Gideão, debaixo do carvalho, Ele está aqui dizendo isso para Gideão. Olha, Gideão, você está aqui, talvez cabisbaixo, com medo, trabalhando, mas eu preciso te dizer, eu vou colocar sobre você esse luto que você está vivendo, por causa dos seus inimigos, uma coroa. Você vai reinar sobre os seus inimigos. Coroa fala de autoridade, de reinar sobre os inimigos, reinar sobre as circunstâncias. Deus está chamando você, filho, está me ouvindo aqui hoje, para reinar sobre os seus inimigos, sobre as suas circunstâncias. Mas olha a segunda coisa, cinzas, no lugar de cinza ele vai pôr o quê? Óleo de alegria. Sabe, eu não quero
Não quero te ver mais, eu estou aqui para despertar você hoje. Não quero te ver mais de cabeça baixa. Você vai sair daqui de cabeça erguida, porque você está reinando sobre os seus inimigos. Mas não só de cabeça erguida, você vai começar a dar sorrisos de alegria para as pessoas que estão à sua volta, mas na cara dos seus inimigos também. E seus inimigos não são de carne e sangue, não se esqueça. Seus inimigos são principados, potestades e dominadores do ar, deste mundo tenebroso. Não se esqueça disso. Ao invés de pranto, vestes de louvor. O que é louvar, irmãos? Louvar é engrandecer, é celebrar o Senhor. Amém? Por quê? Porque nós somos chamados de carvalhos de justiça. Se você já tem caminhado conosco, em algum momento você ouviu falar sobre aquela pregação que eu fiz há um tempo atrás, sobre as árvores na Bíblia. E nós falamos do carvalho de justiça. E o carvalho de justiça é plantado por quem? Pelo Senhor. Quem te plantou nesse lugar? O Senhor. O Senhor te fez um carvalho de justiça. Por quê? Porque você é a justiça de Cristo nessa terra. Só quem é a justiça de Cristo nessa terra pode reinar em vida, pode ter óleo de alegria e pode ter veste de louvor para andar nessa terra. Amém? Então tudo na história de Gideão tem a ver comigo e com você também. Deus escolhe Gideão. Interessante que a história de Gideão é a história do pequeno, do fraco e do insignificante. Fala comigo, pequeno, fraco, insignificante. Essa é a história de Gideão. Pequeno, fraco e insignificante aos seus próprios olhos. Porque a Bíblia fala que ele era da menor tribo, da menor família, e era o menor da sua casa. Eu pergunto para você, você vai montar um time, uma equipe, quem que você vai pôr no seu time? O mais influente, o mais experiente, o melhor guerreiro. Você vai para a guerra, você vai escolher quem para entrar no seu exército? Ou os melhores. Mas Deus está escolhendo o menor. Porque a graça é só para os lugares humildes. A graça de Deus, ela só encontra você nos lugares de humildade do seu ser. É nos lugares onde você fala, eu não posso, eu não consigo, eu não posso por mim mesmo. É nesse lugar que Deus fala, então é agora que eu vou levantar você. Porque é na sua fraqueza que se manifesta o meu poder. Vamos lá Gideão, vamos lá, porque vai nessa força, homem. Vai nessa força, porque eu sou contigo. Você percebe? Essa é a postura de Gideão para com o Senhor. Mas a postura do Senhor para com Gideão é, vai nessa força. O cara estava com medo dos inimigos. Agora ele está falando, homem valente, vai nessa força agora. Vai lá, né? Deus escolhe então Gideão. Se Deus escolheu Gideão, eu preciso te dizer, ele escolheu você também que está me vendo aqui. Ele escolheu a mim e a você. E é interessante que quando Deus escolhe a Gideão, ele fala, vai lá na sua casa e destrói o altar a Baal que está lá. Baal era um deus com D minúsculo, que era adorado pelo seu pai, o pai de Gideão. A Bíblia fala que Deus falou para Gideão, Gideão, pega o boi, os 2 bois do seu pai e mata o segundo. Presta atenção aqui. O primeiro boi aponta para o primeiro Adão. O segundo boi aponta para o último Adão. O segundo boi que foi sacrificado. Quem é o segundo boi? O próprio Cristo. Só através de Cristo que nós desfazemos as obras do diabo. Mas você percebe que no texto, se você for ler depois e meditar em casa, Deus fala para Gideão construir um altar para ele, em casa. Sabe por que muitas vezes você não está tendo celebração na sua vida? Porque dentro da sua casa ainda não tem um altar. O primeiro passo, filho, é construir um altar dentro de casa. É chamar seus filhos, sua família, os irmãos que talvez moram junto com você, aqueles que estão conectados a você, e construir um altar para celebrar a obra consumada de Jesus. A Bíblia diz então que depois que ele fez isso, ele vai pedir uma prova para Deus de novo, um sinal, para saber se é ele mesmo que Deus tinha escolhido, porque ele ainda não estava muito convicto. Sabe, Deus já falou com você algo e você lá na frente pensou assim, não, mas será que é isso mesmo? Já aconteceu com alguém aqui?
Glória a Deus, eu estou me identificando muito com vocês hoje. Eu lembro quando foi para vir para cá, para mudar para esse país, eu pedi a Deus prova, 10 provas, 15 provas, 200 provas, até eu ter as convicções que eu precisava. Mas Deus falou algo comigo. Falou, olha para o sinal que Gideão pediu. A Bíblia fala que ele pegou uma lã, colocou à noite, e ele falou para o Senhor, Senhor, se essa lã aqui, no outro dia de manhã, eu acordar e ela estiver cheia de orvalho, e em volta dela tudo seco, eu vou saber que o Senhor escolheu. Foi o Senhor mesmo que me escolheu. Então ele pôs a lã, foi dormir, no outro dia de manhã ele levanta, ele vai lá nela, e ela está encharcada do orvalho do Senhor. Mas em volta está tudo seco. Só que ele não ficou feliz só com essa resposta. Ele falou, Senhor, pode ter sido isso aqui, pode ter sido alguma coisa. Vamos fazer mais um teste. Senhor, se eu chegar aqui amanhã de manhã, essa lã aqui estiver seca, e em volta tudo molhado, eu sei que é o Senhor que me chamou. A Bíblia fala que então, no outro dia de manhã, chegou lá, a lã estava seca, e em volta tudo molhado. Você pode ler isso depois, leia depois para você ver. Mas nada está na Bíblia por um acaso, irmãos. Lã vem da onde? Da ovelha. A ovelha aqui é quem? Olha, tudo está na palavra de Deus, é a respeito de Cristo. Tudo é Cristo, você tem que aprender a enxergar Cristo. Quando você vê Cristo, você recebe revelação, transformação. A lã então aponta para o próprio Senhor Jesus, é a ovelha. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele vem na terra, a Bíblia fala que ele vem cheio de graça e verdade. Fala comigo, graça e verdade. Orvalho na Bíblia é um símbolo da graça. Jesus, ele veio cheio de quê? Olha a lã cheia da água. Mas lá na cruz, quando ele morre, a graça dele é espalhada por essa terra. Lá na cruz, quando ele morre, a graça dele é espalhada na terra para alcançar você e a mim. E aí então, quando você olha, parece que ele está seco na cruz, mas na verdade é porque a graça dele foi toda espalhada para nos alcançar. Olha o sinal que Gideão pediu para Deus, sem saber, ele estava sendo usado profeticamente para falar a respeito de Cristo. Mas o que eu quero te chamar a sua atenção é, você quer saber se você foi escolhido por Deus para enfrentar os inimigos? Olhe para a obra de Jesus, porque ela é a prova cabal que você foi escolhido por Deus. Ela é a prova, você não precisa mais pedir sinal, o sinal que a folha caia da árvore, porque se a folha cair da árvore, eu vou saber que é o Senhor que está fazendo isso. Não precisa fazer isso mais, porque o próprio Senhor já é o sinal para você, é o sinal que você foi escolhido, feito filho, feito vencedor, reina em vida, pode reinar sobre os seus inimigos, e por isso então pode celebrar. Como que está meu tempo? Tem muito tempo ainda. Amém? A Bíblia diz então que Gideão, depois de receber esse sinal, ele tocou um instrumento e chamou todo o povo para guerrear com ele. A Bíblia diz que apareceram lá 32 mil pessoas, 32 mil homens para guerrear. É muita gente? Que impressionante, 32 mil homens apareceram para guerrear com ele, contra os midianitas. Mas você sabe quantas pessoas tinha no exército dos midianitas? Se eu não me engano, 135 mil homens era o exército midianitas. E Deus falou para ele o seguinte: olha, tem gente demais, manda esse povo que tem medo, manda o povo que está com receio, que talvez tem que ajudar a esposa em casa, que tem que cuidar do campo, que não está com coração nisso, manda eles embora. A Bíblia fala que naquele dia foram embora 22 mil do povo. Uau, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ficaram ainda quantos? 10 mil. E Deus falou para Gideão: olha Gideão, não, ainda tem muita gente. Como assim, Senhor? 135 para 10 mil? E o Senhor está falando que tem muita gente? É, tem muita gente.
leva esse povo para tomar água. Preste atenção, irmãos. Eu preciso te dar aqui uma revelação. O que você está fazendo aqui hoje? Tomando água. Você está recebendo a água da palavra. Preste atenção, ouça o que eu estou te dizendo. Você está aqui recebendo a água da palavra. Enquanto você está recebendo a água da palavra, seus pés estão sendo lavados, você está sendo refrigerado, alimentado, né? E nesse momento então você está se enchendo também do Espírito, porque o Espírito e a palavra são um só. E quando ele se manifesta dentro de você, você fica cheio, saciado, você mata a sua sede, você sai daqui sem sede. Então nós estamos aqui também assentados, tomando a água. Eu não, estou em pé, dando a água para vocês. Gideão, então ele chama o povo para tomar água. Mas a Bíblia diz o seguinte: que aqueles que chegarem lá e ficar de quatro e beber água igual cachorro, manda embora. Aqueles que chegarem lá e tomar água centrado, só pegando com a mão, esse você vai separar. A Bíblia diz então que dos que ficaram, foram 300. Quantos? 300, irmãos. 300 apenas. E você acha que é os 300 lá dos Espartacos, que são os caras, né? Que lá é tudo abdômen de computadorizado. Quem já viu? Esses 300 aqui que são os verdadeiros heróis bíblicos. Porque na verdade não foram eles que ganharam, foi o Senhor que ganhou e deu a vitória na mão deles. Porque vitória não é conquistada, você sabia disso? Vitória para nós é dada, porque quem conquistou foi o Senhor Jesus. Então se você tem vitória hoje, não é porque você trabalhou por ela, não, é porque você foi aquele que recebeu a vitória nas suas mãos. É dessa maneira que Deus trabalha, porque enquanto Ele trabalha, nós descansamos. E é interessante então que ficaram 300 homens, e Deus fala agora para Gideão: Gideão, pega agora vasos de barro, coloca dentro dos vasos de barro candeias, lanternas, e que cada um agora tenha também uma trombeta, um chifre, um berrante, para ficar mais... Você sabe o que é berrante? Um chifre, só que é do cordeiro. E quando vocês tocarem o chifre, quebrarem o vaso, os inimigos vão se confundir e vão fugir. Só que o Gideão, ele ainda precisava de mais um sinal. Ele não se contentou só com a fala do Senhor. Ele falou: Senhor, me dá mais um sinal. E o Senhor pacientemente, o que ele fez? Animou a fé de Gideão. Falou para Gideão: vai lá no arraial do inimigo, escondido, e ouça o que o inimigo está falando a seu respeito. A Bíblia fala que Gideão chegou lá no arraial do inimigo com mais um companheiro. E a hora que ele chega lá, tem dois conversando. Essa noite eu sonhei que um pão de cevada, bem grande, descia um monte e vinha direto no meio do arraial e atingia a tenda do general. O outro deu a interpretação do sonho, e tudo isso Gideão ouvindo. Isso aí deve ser a espada do Senhor e a espada de Gideão. O Senhor já entregou o nosso arraial nas mãos de Gideão. Quem está falando isso? Os inimigos. Preste atenção. Você tem noção do que seus inimigos estão falando a seu respeito agora? Eles estão morrendo de medo do pão de cevada. Sabe quem que é o pão de cevada? É o Senhor Jesus. O pão de cevada lá na cruz do Calvário esmagou a cabeça do general do inimigo, Satanás. Sabe o que eles estão falando agora, os demônios? Está vendo lá o Jefferson? Pois é, não tem jeito de ganhar dele não, porque o Senhor já nos entregou na mão dele. Você está vendo lá? Não tem jeito de ganhar daquele povo não. Aquele povo lá, nós já perdemos para eles. Mas nós somos mais. Não importa, o Senhor já nos entregou na mão deles. Quem são seus inimigos hoje? O Senhor já entregou nas suas mãos.
Quais circunstâncias têm se levantado? Senhor já entregou nas suas mãos. Qual que é o sinal? Jesus já venceu lá na cruz do Calvário. O pão de cevada já venceu lá na cruz do Calvário. Sabe por que a Bíblia diz então? Eu fico vendo o amor e a graça de Deus, porque depois de tantos sinais, Gideão ainda tem a coragem de pedir sinal para Deus. A Bíblia diz que Gideão então sai motivado dessa conversa, sai motivado do que os inimigos estão falando a respeito dele, chama os seus soldados, divide em grupos de 100 e fala: olha, quando eu começar a tocar, vocês vão começar a tocar junto comigo, e quando eu tocar, vocês vão quebrar os vasos, e as luzes que estão aí dentro vão sair. Isso aqui também não está aqui por um acaso. E tem mais, vocês vão dizer: pela espada de Gideão e pela espada do Senhor. Fala comigo: pela espada de Gideão e pela espada do Senhor. Olha, toda vez que Deus entrega os seus inimigos nas suas mãos, Ele não entrega individualmente para você, Ele entrega para um povo que está unido. Mas Ele também coloca autoridades na sua vida, para que juntos vocês recebam a vitória. Por isso que eu não acredito em crente sozinho. Crente, ele é crente vinculado, ele é conectado a alguém. Quem que fala na sua vida? Porque aquele que fala na sua vida, filho, tem a espada para vencer essas batalhas que você está vivendo, junto com você. Mas voltando para cá, preste atenção. O chifre do carneiro, ou do cordeiro, no carneiro no caso, aponta para o Senhor Jesus. Toda vez que eu toco a trombeta, eu toco aqui o chifre do carneiro, eu estou anunciando a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. O vaso aponta para quem? Para mim e para você. Nós somos vasos de barro, diz a palavra, mas dentro de nós existe a luz do Espírito, e quando nós nos quebrantamos, anunciando o Evangelho, a morte do Cordeiro, a luz sai para fora, e os inimigos ficam todos dispersos, e o resultado é vitória sobre os inimigos. Aplicando na sua vida, filho, aprenda a pregar o Evangelho da graça, aprenda a anunciar a morte do Cordeiro, aonde você for. Mas não só isso, se volte para o Senhor. Se volte para o Senhor para quê? Para que você se quebrante na presença dEle, para que a luz que está dentro de você se manifeste para fora, porque essa luz vai dissipar as trevas, e os inimigos não poderão mais roubar a sua celebração. Sabe o que aconteceu? Mais de 135 mil pessoas naquele dia morreram. Os despojos ficaram, eles ficaram muito ricos naquele dia. Mas não só isso, houve celebração. E o meu convite para você hoje então, que gostaria que o pessoal do louvor subisse, é que você celebrasse o Senhor. Nós vamos começar a celebrar hoje, e vamos continuar domingo que vem. Eu gostaria muito que você celebrasse o Senhor por todos os feitos dele na sua vida hoje. Hoje eu gostaria que você começasse inclusive celebrando ao Senhor pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Esse desejo de celebrar o Senhor tem que ser o primeiro na sua vida. O desejo de celebrar o que Ele já fez por você. Então eu gostaria que você ficasse de pé agora. Eu quero te pedir para você fechar os seus olhos. E diante das circunstâncias, veja o Senhor agora. Diante das circunstâncias que você está vivendo, diante das circunstâncias que você está passando, quero que você veja o Senhor agora colocando uma coroa na sua cabeça. Essa coroa é para você reinar em vida. Essa coroa é para você reinar sobre as circunstâncias e sobre os seus inimigos. Veja o Senhor agora tirando as cinzas. Cinzas fala de luto, cinzas fala de morte, cinzas fala de falta de alegria, de choro. Veja o Senhor removendo o choro agora e trazendo óleo de alegria sobre a sua cabeça. Óleo de alegria sobre a sua cabeça. Veja o Senhor agora colocando vestes de louvor ao invés de pranto. Por quê? Porque pela fé nós cremos
que os nossos inimigos já caíram, já foram perseguidos, já foram alcançados, foram destruídos na cruz do Calvário. E hoje, pela fé também, nós recebemos a vitória sobre os nossos inimigos, daquele que venceu lá na cruz. Tem alguma música de celebração aí? Português. Nós vamos fazer uma bagunça santa aqui agora, irmãos. Nós vamos celebrar Cristo nesse lugar. Ele é o motivo de nós nos reunirmos aqui, amém? Eu quero dar glória ao Senhor nesse lugar. Eu quero dar honra ao Senhor nesse lugar. Eu quero celebrar o Senhor nesse lugar, porque Ele é o motivo de nós sermos vitoriosos em todas as coisas. Aleluia. Já procura a letra aí, irmão. Celebrai a Cristo. Nada programado, mas está na agenda do Senhor, amém? Vamos lá? Só puxar que a igreja sabe. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou. Ele, a igreja está cantando lá. Para sempre ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou. Senhor, vamos. Pessoal, para ensaiar foi ótimo. Eu quero fazer um desafio. Vem aqui para frente. Vamos celebrar o Senhor Jesus juntos no final do culto aqui. Vem cá, não fica tímido não. Vamos celebrar. Cadê os valentes? Eu só preciso de 300 aqui. Só 300, não precisa ser muitos. Vem aqui para frente. Vamos encerrar o culto assim, celebrando aquele que é o autor da nossa vida. Vamos lá, vamos lá. É nóis. Aleluia. Celebrai a Cristo, celebrai. Aleluia. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Aleluia. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou.